pessoal, estamos aqui novamente, agradecer vocês que estão acompanhando o Mauro Rubem Talk Show. Nós estamos quase aprendendo, viu? Mas o objetivo mesmo é esse, é abrir um canal de diálogo para a gente conversar sobre Goiânia com as diversas narrativas, entendeu? Porque Goiânia é uma cidade que a gente gosta, essa pré-campanha minha, junto com a Adriana Corsi, tem o objetivo de mudar a Goiânia. E para mudar a Goiânia, amigos, a gente precisa conversar com as pessoas. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com Rafael Gomes da Silva. Rafael, você que é ativista, já percorreu o mundo aí cantando, retornou para Goiânia. Conta para nós aqui como é que foi esse rolézinho seu aí por alguns anos. Foi muito bom. Primeiro agradecer o convite de estar aqui. E para mim foi muito enriquecedor, assim, poder conhecer muitas culturas, poder passar por muitos lugares, seja no Brasil, seja fora, principalmente na América Latina. Então, o que eu vejo que eu aprendi mais nesse tempo, assim, viajando, especialmente com essa última banda que eu toquei, que foi Francisco Elombre, foi realmente de perceber o que tem de similaridade entre várias culturas, entre várias cidades, entre várias pessoas, né? Mas ao mesmo tempo entender o que às vezes num lugar funciona um pouco melhor do que no outro. Então isso é muito legal, assim, isso é muito bonito de poder viver na estrada, de realmente aprender muita coisa diferente, assim. Mas aí você formou aqui, ficou quanto tempo fora? Formou quando, em quê? Eu nasci e cresci aqui em Goiânia, e aí quando eu fui fazer faculdade eu decidi de fazer música popular na Unicamp. E aí eu mudei pra lá em 2007, eu tinha 18 anos de idade. E aí fiz a faculdade e lá fui me envolvendo com o cenário cultural de Campinas, né? Já tinha tido uma vivência aqui, né? Inclusive com muitas pessoas que eu sei que hoje estão se aproximando, né, dessa pré-candidatura. O Camilo, que era um grande amigo desde a adolescência. Tem várias pessoas que já estavam ali comigo naquela experiência de adolescência, de cenário rock de Goiânia, que é um cenário que eu continuei me relacionando de alguma maneira, mas que daí fui pra lá, fui pra Campinas, fui estudar. E aí ao longo desse período que eu fiquei em Campinas fui formando bandas. A última banda que eu formei foi a Francisco Elombre, que aí depois a gente mudou junto para São Paulo, passou um período por lá também. E aí foi nesse período principalmente que eu viajei bastante, assim, tipo, de Europa, Portugal, Espanha, Cuba, México, enfim, teve bastante lugar assim nesse meio tempo. E essa aproximação com a América Latina, o Brasil tem um certo preconceito nisso, né? Como é que é, né? Eu acho que a gente ainda precisa mudar muito essa consciência, assim, né? A história nossa tem muitas similaridades com a história de toda a América Latina, em muitos aspectos. Tem essa barreira que é mais teórica do que prática, da questão da língua, né? Que sim, é uma outra língua, sim, tem diferenças, mas também ela tem muita similaridade, assim. E uma das coisas que eu mais aprendi, assim, foi que no portunhol a gente se entende, assim. E principalmente porque nessa banda, a gente, que era Francisco Elombre, que a banda segue, né? Eu que saí da banda faz um pouquinho de tempo, faz 4 meses só. Tem dois irmãos que são mexicanos. Então, eles nasceram no México, o pai é exilado da ditadura chilena, né? E aí durante esse exílio dele, ele acabou ficando no México um tempo, onde conheceu a mãe deles, eles nasceram lá, mas depois acabaram se mudando e resolveram fixar moradia aqui no Brasil, né? E aí já nesse período a gente se conheceu, acabou formando a banda, e aí fizemos um monte de coisa. Mas o seu projeto? Então, eu ainda estou num período assim um pouco de descoberta, Mauro. Tem 1 ano só que eu voltei a morar em Goiânia, e aí nisso fui reatando amizades, fui procurando pessoas, tentando entender como que a cidade está funcionando hoje em dia, porque ainda que eu continuasse vindo bastante para visitar minha família, para também passar férias às vezes, ver os amigos e tudo mais, é muito diferente estar num lugar, né? E aí nesse 1 ano que tem já que eu voltei para Goiânia, eu ainda estava tocando com a banda, então também ficava viajando muito, acabava conhecendo pouco, assim. O que eu tenho feito ultimamente é estudar muita permacultura, porque eu acho que tem muita coisa que a gente tem na nossa sociedade hoje que pode ser diferente. Não é nem só que a gente olha e fala, isso aí tá errado, isso aí vai levar a gente para um colapso, que é algo que a ciência já provou por A mais B que tá próximo, tá muito próximo. Então, por isso que é importante a gente ter, né, inclusive pessoas como você, que estão já nesse propósito, né, de ir para essa política institucional, para a gente poder construir políticas que abarquem a cultura, que abarquem questões de sustentabilidade,
justamente para a gente fazer essa transformação, né? O que eu entendo assim da minha caminhada até hoje é essa coisa de como a cultura ela vem muito num lugar de impulsionar, né? Da gente pegar aqueles valores que a gente quer que estejam cada vez mais presentes e ir a partir disso, né? Eu vejo a música muito desse lugar, assim, ela é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, né? Aquela informação que é colocada ali, tipo, numa canção, ela vai tocar o coração das pessoas, ela vai tocar numa rádio, então são mensagens que vão se espalhando. Então, nesse momento, assim, particularmente, eu ainda estou muito entendendo, né? Então, quando rolou esse convite para poder compor esse primeiro grupo de debater ideias, né? Que falta para Goiânia, né? Como que a gente pode se articular para que a gente tenha um máximo de pessoas pensando uma Goiânia cada vez melhor para todo mundo, né? Com espaços culturais descentralizados e tudo mais. Então eu ainda estou muito nesse momento de compreensão. Assim. Nesse aspecto, o processo eleitoral, a pré-campanha, essa própria pandemia, ela cria um ambiente da gente repensar tudo, né? Porque eu estava lembrando, poxa, foi uma experiência recente, assim, de ser bem garoto, mas o Pedro Wilson foi prefeito aqui. A gestão do Pedro Wilson na cultura foi uma gestão descentralizada. O Sandro de Lima fez um trabalho fantástico. Quer dizer, você via assim, a energia da cultura, ela ocupando espaço, ocupando centros culturais, ocupando praças, igrejas, né? E isso de repente mudou. E agora eu percebo que tem uma vontade, novamente, né? Inclusive nesse agrupamento, todas as pessoas que estão aproximando da nossa pré-campanha. Você percebe isso também? Eu sinto isso, viu, Mauro? Porque quando eu era adolescente, por mais que eu ainda não tivesse acesso a muitos espaços, eu lembro de ver uma movimentação que ela foi se afunilando, né? E por um lado eu vejo que teve algumas coisas que foram boas, de surgimento de espaços, de uma profissionalização. Na época a gente estava muito só no rolê underground, que é muito legal, é muito bonito, é muito poético. Mas quando eu comecei a crescer um pouco, a entender um pouco melhor, entender a importância da profissionalização na cultura, por exemplo, né, de espaços que tenham uma profissionalidade, eu comecei a ver que realmente ainda tem muita coisa que falta, assim, sabe? Eu fico acompanhando assim, muitos amigos produtores daqui que hoje em dia tem cada vez mais dificuldade com leis de incentivo, por exemplo, seja na cidade, seja tipo, no âmbito estadual também. Então você começa a ver quão difícil é para alguns festivais, por exemplo, se manter, né, vivos, se manter presentes, né, acontecendo, e que são, por exemplo, são exemplos de encontros, né, de atividades que são essenciais para a cultura da cidade, né, porque senão a gente acaba ficando à mercê só de produções que envolvam uma quantia de dinheiro muito grande e que, tá, tudo bem, as pessoas têm que fazer a cultura que elas quiserem, mas também precisa existir um apoio, né, para que mais coisas aconteçam, porque a gente vive numa cidade super diversa, né? A gente tem desde o sertanejo, que é muito conhecido nacionalmente, mas a gente tem uma cena rock maravilhosa, a gente tem uma cena de música tradicional, uma cena de rap, né? Então tem bastante coisa, assim. Eu até ia te entrar nesse assunto, no seu entendimento, o que é essa pré-campanha nossa aqui para vereadora, companheira Adriana para prefeita, deve apresentar para melhorar esse incentivo, né, das políticas públicas da cultura? A gente, como, né, você bem sabe, mas é legal de deixar isso também aberto para o público, que a gente tem feito algumas reuniões e tem algumas coisas que têm me chamado a atenção, assim, que eu acho muito bonito, que é principalmente essa coisa de olhar para o fundo de investimento, né, em cultura, fundo de apoio, porque realmente precisa dar uma reestruturada, né, essa coisa de garantir acesso, né, então desde ter um site que funcione bem para o cadastramento, para que os artistas possam fazer isso via internet, às vezes não precisar ficar só indo tipo, diretamente num órgão físico, né, a gente já vive um desenvolvimento de internet, mas ao mesmo tempo essa informação de como fazer essas coisas precisa chegar nos mais diversos lugares, né? Eu acho muito legal nas conversas que a gente já pôde ter, de você falar do seu trabalho, por exemplo, no Noroeste, né? E eu acho muito bonito isso que você traz, de mostrar que não é só ir lá para ser, né, um
profissional da saúde, que sim, é muito importante, mas também de entender como funciona a dinâmica desse lugar, né? De ver que tem, por exemplo, grupos de rap. Então, será que as pessoas lá do Noroeste, que você está acostumado a trabalhar, será que essa juventude sabe como se inscrever num edital? Então, quais são as ações que, por exemplo, uma prefeitura, né, que uma Câmara dos Vereadores podem ter para que esse acesso ao que é de obrigação do poder público seja garantido? Né? Como que a gente estrutura essa lei para que ela possa realmente ser acessível para todas as pessoas? Né? Quais são os projetos que precisam de mais investimento, que precisam de manutenção? Como está a manutenção dos nossos espaços, né, culturais? E a cena lá na região noroeste, lá no Jardim Curitiba, no setor, dos setores próximos ali, né, e sobretudo um grupo de rap que eles se organizam no Norocity, eles não têm proteção nenhuma. Na verdade, muitas vezes a proteção é a professora Ana Lúcia, algumas pessoas do Centro Cultural do Lado dos Carajás, eu digo proteção física mesmo, não é nem outra assim, mais elaborada como sendo para um processo de desenvolvimento. Então, eu acho que você tocou num ponto que eu vejo importante, que é justamente a cultura, ela é fundamental para o ser humano. Né? A cultura hoje, ela não pode ser vista meramente como entretenimento. A cultura hoje é saúde, paz, né? É sociabilidade. A cultura é fundamental. Nós, um grupo, eu sempre gosto de usar uma expressão. O ser humano sem cultura, sem conhecimento, é um animal sem os seus instintos. Quer dizer, se vocês imaginarem, né, um animal sem os instintos, ele não sobrevive. Não sobrevive, né? Claro. E nós estamos vivendo numa cidade que está moendo as pessoas. E a cultura faz justamente o contrário, né? Eu acompanhei uns grupos agora de ternos de Folia de Reis, que você não acredita o que acontece em Goiânia. É uma coisa assim, e vive sem incentivo nenhum. Estamos falando de Folia de Reis, de andar Goiânia, pegar um pedaço de outras cidades do interior, né? Então, acho que o poder público precisa estimular isso, você não acha? Claro, com certeza. Tanto para que essas manifestações sigam existindo, né, por si só, o que geralmente, né, as manifestações de cultura popular, elas já têm uma força muito própria, mas é muito importante que mais gente conheça, sabe? Eu tenho 31 anos e eu praticamente não tive acesso a isso aqui em Goiânia, né, por ter família em Nerópolis e tal. Ali ainda tinha algum contato, por ser uma cidade menor, mas a gente sabe que essas manifestações acontecem aqui. Então, por que não existe visibilidade para isso? Quais são os programas de manutenção da memória? Porque isso é a nossa memória, essa é a nossa história, né? É muito importante que isso seja contado. Eu acho que, por um outro lado, eu concordo 100% com isso assim, que você falou, sabe? De que a cultura, ela realmente é o que faz da gente seres humanos, né? São as nossas manifestações, é a maneira como a gente se expressa, né? E entender que a gente, enquanto um povo, né, com uma determinada história, a gente carrega muitos valores, a gente carrega uma história a ser contada. E para além disso, eu acho que também, para algumas pessoas, ainda falta entender também que são atividades econômicas, sabe? É uma atividade que movimenta bastante. E não é só, tipo, essa ideia rasa que às vezes se constrói de que investir em cultura é ficar dando dinheiro para artista. Quando a cadeia, ela vai muito além disso, né? Para você montar um palco, você precisa de dezenas de profissionais. Então você tem uma indústria da cultura, tipo, também sustentando tudo isso, né? É o produtor de vídeo, é o designer de gráfico, né? Que vai fazer as artes, né? Que vai fazer um logo legal, que vai produzir, tipo, um material. Então tem toda uma cadeia produtiva, existe uma série de pessoas. Então isso gera muita movimentação, né? E tem um valor também que muitas vezes é esquecido. Quando em determinado lugar tem um problema, uma empresa tem um problema, quem eles levam para poder criar soluções, amenizar a situação, criar um ambiente que o assunto principal precisa ser resolvido? A cultura. Sim. A cultura. Você tem, por exemplo, imaginemos, né, você promover determinadas campanhas como de segurança e saúde no trabalho. Quem faz? Cultura.
né? Você vai discutir situações que as pessoas vão ter um comportamento melhor perante algum risco, que seja no trânsito, que seja na educação, que seja na saúde, cultura. Então eu acho que tem, o mundo vai ficando assim, procura-se enquadrar a cultura, né? Eu acho que esse é o que eu queria, né? E nós, na verdade, temos que fazer um projeto, é isso que eu tenho falado com a Adriana, nós queremos fazer um projeto que a cultura seja fomentada e aqui, as que existem e outras que podem surgir da inter-relação entre umas e outras, né? Que é muito bonito isso. Eu gosto, por exemplo, muito de ver, principalmente em Recife, porque quando você vai lá, você vê 4, 5 palcos diferentes, às vezes 30 palcos diferentes, com assuntos e expressões diferentes, né? Eu tenho certeza que aqui em Goiânia também tem isso. Com certeza. Não é? Nossa, não tem nenhuma dúvida. Realmente o Carnaval de Recife é algo muito bonito, assim. Eu acho muito legal que Goiânia está começando, por exemplo, a criar um movimento de carnaval relativamente recente comparado com muitas outras cidades. Mas mesmo que não seja tipo de carnaval, sabe? É bem isso que você falou, existe uma diversidade gigante. Por que a gente não tem festivais tipo, fomentados de fato pela prefeitura, sabe? Que tenham leis sendo construídas para que esses espaços sejam contínuos, que a gente faça um mapeamento, né, e um levantamento de toda a cultura que a gente tem, para que a gente justamente possa fazer esses festivais pautados nessa diversidade que já é da cidade. Né? Me sugeriram, eu acho que uma coisa até legal, que assim também é cultura, né, naturalmente, que são a nossa história, a nossa memória, fazer os que eles chamam assim de casas da memória, ou entre aspas, museus, até em cada bairro. Porque, por exemplo, você tem Campininha, que tem 200 anos, e você tem alguns bairros que ainda não tem 5 anos, né, mas ali vão viver pessoas, vão viver aquela região. Né? E, por exemplo, lá na região noroeste mesmo, que tem uma diversidade muito grande, tem muita gente do Nordeste, né? É interessante a quantidade de casas que vendem chás, vendem folhagem, que mexe com medicina alternativa. Você não acredita, raizeiros, né? É um negócio assim, na cultura ela consegue permear tudo isso, né? Com certeza, é uma história que vem, né? Essa relação, por exemplo, dos raizeiros eu acho muito bonita, assim, porque primeiro que vem de uma cultura medicinal, né? Como que é essa relação de conhecimento, né? De tradições com relação ao cuidado, né? Entre as pessoas, com cuidado com a saúde, mas que também vem acompanhado de canções, né? De histórias, né? De uma ancestralidade também, né? Que são pessoas que não vão para uma universidade se formar raizeiros, né? Geralmente com o conhecimento passado dentro da família e tudo mais. Então, são coisas que não podem morrer, sabe? E a gente precisa ter programas de proteção a essa memória, né? Porque é isso, é a nossa história, é o conhecimento com relação à saúde, é um monte de coisa. É isso. E você falou sobre permacultura, né? Permacultura. É isso, permacultura, pessoal. Mas conta um pouquinho para nós, porque tem um grupo aqui que me acompanha, eu acompanho também, que nós estamos discutindo muito aí fazer produção de hortas e lavouras comunitárias aqui dentro de Goiânia. Sim, isso é incrível. É incrível, gente. Uma coisa assim que eu comecei a me dar conta nos últimos anos foi dessa possibilidade da gente chegar, uma possibilidade muito real, cada vez mais próximo, realmente num colapso climático. E qual que é o papel de cada pessoa dentro disso, né? Quando a gente começa a pensar, por exemplo, né, eu acho muito legal essa coisa da gente pensar as hortas comunitárias dentro da cidade, né? Quando poucas pessoas param realmente para pensar da onde vêm os nossos alimentos, né? Qual é o caminho que ele faz, né? Porque isso também tem essa relação, por exemplo, com a quantidade de veneno que vem na nossa comida hoje em dia. Então, se a gente tem uma distribuição de hortas comunitárias, primeiro que gera uma outra relação, né, com o alimento, com o próprio bairro, né? Se para cada bairro a gente tivesse ali um espaço destinado, né? Se a gente tivesse políticas públicas, né, sendo pensadas para que esses espaços existam, você melhora primeiro a convivência, porque as pessoas vão começar a se sentirem parte de algo ali que vai virar o alimento dele no outro dia, sabe?
É um alimento que não vai precisar percorrer um grande percurso. Então ele não precisa ter tipo um monte de agrotóxico para não estragar no caminho, sabe? Mas ele também não vai gastar a gasolina, né, daquele caminhão. Então só com isso a gente já vai reduzindo muito o que a gente fala que é a pegada ecológica, né? Essa pegada ela vai ficando cada vez mais reduzida. Então é um dos assuntos, por exemplo, que a permacultura traz, né? Dentro da permacultura a gente fala muito das cidades em transição, né? Então quais são todas essas coisas que podem ser modificadas, como por exemplo um planejamento urbano, né? A gente vai planejar um novo bairro, né? A gente não precisa ir lá e fazer um novo reservatório de água gigante. Se a gente podia, por exemplo, captar a água das chuvas em cada telhado, né? Então, o mesmo custo, você consegue atender até mais pessoas, né? Você consegue até fazer mais reservatórios com o mesmo custo de um grande reservatório. Então, tem várias coisinhas. Eu acho que assim, a permacultura, ela com o destino do lixo, por exemplo, o lixo orgânico, né? O lixo molhado, vamos chamar assim, ele não precisaria ir para o aterro, ele poderia perfeitamente voltar para a terra, voltar ali no bairro onde ele foi, né? Ele foi gerado mesmo, né? E a gente trabalhar, eu acho que é muito legal, e principalmente agora, porque nós estamos num momento de pandemia, o Brasil está numa recessão muito grande, muito desemprego, as pessoas vão ter problema para se alimentar, e esse ensinamento que dá autonomia ao ser humano, né? Que ele consiga produzir o que ele precisa para sobreviver. Então, eu acho que vem muito nessa pegada mesmo, né? Ambiental, como você disse, né? Sim, e eu acho que é isso, assim, a função do poder público nesse quesito é justamente de fomentar a formação, né? De fomentar a difusão desses conhecimentos, de que fazer uma compostagem em casa é muito mais fácil do que parece, sabe? Que muito mais simples do que botar no saco, brigar para o caminhão do lixo passar. Exato. Não é? E aí, por exemplo, também fazer facilitação para que existam processos de reciclagem, né? Então, a gente ainda tem uma grande produção de plástico, por exemplo, de metal. Isso pode não só... Isso para de ser um problema virando uma solução, né? Se a gente tem isso enquanto cooperativas, por exemplo, né? Cooperativas de reciclagem. Então, aquilo que era um problema, que era o lixo, né? Ele passa a ser um resíduo reciclável. Então, que ele vai poder gerar renda, porque aquilo ali vai voltar para o ciclo e não vai ficar parado em um aterro, né? Se a gente já começa a separar o nosso lixo, mas às vezes eu moro num apartamento e eu não tenho condição de montar uma composteira dentro do apartamento. É simples fazer, mas está tudo bem. Mas se a gente tem, por exemplo, hortas comunitárias, a gente pode fazer essa compostagem daquele grupo de pessoas nessa horta comunitária. Você já reduz o lixo que iria para aquele lixão, causando um monte de problema de saúde, por exemplo. Eu moro próximo ali do Lago das Rosas, né? Próximo. Quer dizer, nós temos lá um parque que precisa de ser adubado. Nós temos um monte de prédio em volta, que a gente põe o lixo dentro de um saco, que o caminhão atravessa a cidade, vai criar uma bomba que vai explodir, né? Porque aquele aterro vai explodir, não tem como não explodir, não existe aterro sanitário, é aterro explosivo, né? E aí, inclusive, eu tive uma experiência muito interessante, que por muito tempo eu tive um miocárdio, né, no apartamento, assim, é muito bom. É muito bom, né? É uma caixa desse tamanho, para uma família. Para uma família, o que se produz ali é uma coisa fantástica. Agora vamos entrar no bate-bola, porque aqui tem um roteiro, não parece, mas tem, né? Nome completo e idade. Rafael Gomes da Silva, 31 anos. 31, olha aí. Religião. Tem um lado espiritual muito forte, mas não sou vinculado a uma religião específica. Eu gosto muito da perspectiva espiritual do xamanismo, mas não é uma religião, assim, é uma perspectiva espiritual mesmo. Time de futebol. Olha, quando eu era criança, eu ia no jogo do Goiás, mas depois eu parei de ir no estágio e parei de acompanhar. Escritor. Olha, agora me veio algumas coisas na cabeça, mas eu vou, não que seja um favorito, mas é um que eu gosto muito, eu acho que é muito importante de ler, que é o Yuval Harari, que escreveu Homo Sapiens e Homo Deus.
Homo Sapiens é um livro muito incrível, traz uma clareza assim, sobre a história da humanidade muito bonita. Um lugar. Chapada dos Veadeiros. Olha. E um ídolo na música? Um ídolo na música. Eu sou ruim de ídolo, rapaz do céu. Eu gosto muito dos meus amigos. Eu acho que o novo sempre traz coisas muito boas, mas vou ficar com alguém mais conhecido assim, porque tenho pegado para tocar no violão algumas músicas do Belchior. Acho que Belchior. Legal. O intelectual? O intelectual, Ailton Krenak. Indígena ali do Vale do Rio Doce. Um livro maravilhoso, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu adoro ouvir as entrevistas dele também, são sempre muito boas. O que você mais gosta em Goiânia? O que eu mais gosto em Goiânia? Rapaz, acho que o Bananada. O Festival Bananada é um momento muito especial. Mas não, mentira, Pamonha. Pamonha é muito melhor que o Bananada. Antes do Bananada, a pamonha. Não, é legal. A pamonharia do seu Belchior, inclusive. Ali perto do Cepal. Em Goiânia, todas as pamonharias são boas, né? Uma coisa fantástica. E assim, dessas andanças suas na banda, e rolava essa história de pedir uma música diferente, como é que é? Então, o bom de você fazer as suas próprias músicas é que você fica assim, então, tem essas aqui. Então só tá. Mas verdade é esse. Então esse é o objetivo desse nosso aqui, mais um Mauro Rubem Talk Show. Eu quero agradecer o Gomes, né? Agradecer a todos que estão conosco, que multiplica, comunique, né? Vamos mudar essa cidade nossa para fazer uma cidade gostosa, cultural, uma Goiânia saudável, né? Todos a sua abrangência. Valeu, gente. Obrigado.